Sejam bem-vindos à parte 3 desse mini curso sobre como formar preço de venda no seu supermercado. Não esqueça de deixar o like, não esqueça de comentar. Qualquer dúvida que você tiver, se achar que eu fiz qualquer besteira aí, pode comentar. Se fez errado, se fez certo, se fez errado. Muita gente agradece quando a gente ensina, quer deixar o seu like, o seu joinha de gratidão, pode deixar, que será muito bem-vindo vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Na parte 1 desse vídeo, a gente aprendeu o conceito de preço margem zero, que é aquele preço com 0% de margem. E na parte 2, a gente aprendeu como formar o preço de venda. Como que eu descubro o meu coeficiente baseado nos impostos, nas informações que eu tenho, para descobrir que preço que eu tenho que vender. E na parte 3 desse vídeo, a gente vai explorar a seguinte situação. Eu olho para aquele preço que muitas vezes o fornecedor chega para mim e diz assim, ó, eu te vendo a tal preço, mas tu tem que colocar na ponta, lá no consumidor final, a tal preço. E daí o vendedor às vezes vem que esse preço aí vai te dar 80% de margem, tu vai ficar rico, vai ficar bilhardário. O vendedor fala para o comprador e muitas vezes não é por mal, é que às vezes o vendedor também não foi treinado da maneira adequada e tá usando a conta errada, vamos falar assim. Não que o intuito seja ruim ou nada disso, mas só porque é importante, o comprador precisa entender os números e o vendedor também. Manda para todo vendedor que tu conhece esses vídeos, que vai ajudar ele a discutir com mais propriedade com o comprador. Vai dar muito mais propriedade na hora de discutir. O que acontece? A gente viu lá na aula 2 a diferença entre o markup e a margem, que muita gente ainda precifica por markup. Eu falei na aula 2 os riscos de se precificar por markup. Qual o risco? O risco é de tu estar desconsciente da tua margem, tu não saber quanto de fato é a tua margem de contribuição. Então, vamos lá. A gente vai continuar explorando o produto Toddy. Todo mundo conhece Toddy. Vai continuar explorando em Santa Catarina e no lucro real. Lucro real. Aí a gente fez a seguinte conta lá na aula 2. A gente descobriu que com um markup de 50%, eu tinha um preço de venda de R$10,50, com o meu preço de compra de R$7. Essa era a informação do produto. Preço de compra, preço que eu paguei no boleto, preço que o vendedor sentou na minha frente e nós apertamos a mão e negociamos. Ok? Então, eu descobri que com 50% de margem o meu preço, 50% de markup, corrigindo aqui, 50% de markup, o meu preço de venda era R$10,50. Mas daí eu fiz uma conta com 20% de margem e descobri que com 20% de margem, eu achei o preço de venda de R$10,25. Aí eu olhei para esse número tão pertinho desse e esse aqui tão distante desse. Aí já me deu na ideia realmente nunca que vai ser 50% de margem. E agora eu vou ensinar para vocês a destrinchar e descobrir como que eu descubro que margem que eu estou ganhando naquele produto. Ok? Então vamos usar o exemplo desse R$10,50 desse Toddy, que eu tive um preço de compra de R$7. Então beleza, vamos lá, vamos descobrir aqui. Só que na aula 2 nós tivemos uma participação especial que fez muito sucesso e a partir dessa aula ela está oficialmente integrando a equipe aqui do MotivaCast, que é a nossa amiga Fina, a Josefina. Ela tá dando um oi para vocês. Então toda vez que alguém fizer uma coisa errada, ela vai berrar, ela vai reclamar.
Ela está aqui para ajudar a audiência do MotivaCast a aprender a fazer a coisa certa. E ela está em forma, por isso que a gente chama ela de Fina, Josefina, a nossa nova integrante. Então, vamos deixar ela aqui do cantinho, assistindo e acompanhando a aula aqui. Fica aqui, pode ser aqui, né, produção? A produção diz que a Josefina pode ficar aqui, ó. E ela tá de olho aqui com a gente. Então, se fizer coisa errada, a Josefina vai berrar, ok? Vamos pro quadro. Olha só, trocar a cor do canetão aqui, R$10,50 foi o preço que eu descobri fazendo uma conta de markup. Agora eu quero saber quanto que de fato eu ganhei de margem nessa venda. Quanto que eu ganhei de margem de contribuição, aquela lá do DRE, aquela que paga a conta e tal. O R$10,50, eu preciso descobrir meus impostos que eu paguei. Impostos que eu paguei. Então a gente já aprendeu na aula 1 e 2 que o TOD tem 17% de ICMS e 9,25% de PIS e COFINS, 9,25% de PIS e COFINS, vendendo para consumidor final, SCF, cupom fiscal, consumidor final. Então, eu somei isso daqui tudo, deu 26,25% de impostos que eu paguei. Então, eu vou na calculadora, vou pegar a calculadora aqui, que a produção não deixou preparada para minha calculadora. Preciso pegar aqui. Olha só. R$10,50. Preciso descobrir o imposto que eu paguei. R$10,50 vezes 26,25%. Igual R$2,76, arredondando para cima. R$2,76 foi o imposto que eu paguei nesse produto. Aí, ok. Aí, tem mais alguma coisa aqui que eu paguei? Tem. O que foi que eu paguei mais? Eu paguei mais o meu custo. Quanto que foi o meu custo? Foi R$7. Não foi R$7. A Josefina já berrou. Não foi. Eu tenho um custo de aquisição dessa mercadoria. A gente já descobriu lá na aula 1 e na aula 2 o custo de aquisição dessa mercadoria, mas a gente vai revisitar aqui, vai insistir para que todo mundo possa aprender. Como que é composto o meu custo de aquisição? É do meu preço de compra, menos os impostos que eu credito. Eu tenho direito de me creditar. Nesse caso aqui do TOD, em Santa Catarina, no lucro real, é 12% de ICMS e 9,25% de PIS e COFINS. Ok? Ok. Quanto que dá isso aí? 7 menos, somei o 12 mais o 9,25, menos 21,25%. Igual 5,52. Arredondei um centavinho para cima. Então, meu custo de aquisição, 5,52. Então, eu vendi por R$10,50, paguei R$2,76 de impostos e tenho um custo de aquisição de R$5,52. Ok? Agora eu vou chegar no meu valor da margem de contribuição. Valor, dinheiro. E vamos achar ela em percentual também. Porque esse 20% que a gente achou quando vendeu a R$10,25 é o percentual do preço de venda que se tornou margem de contribuição. Esse conceito é muito importante. Então vamos lá. Calculadora na mão. R$10,50 menos 2,76 impostos menos 5,52 deu o valor de 2,22. 2,22 deu o valor. Esse valor é do quê? Esse valor é lucro. É lucro. Não é lucro. Quem tem lucro é a empresa. O produto tem margem de contribuição. Então é o valor da minha margem de contribuição. Então se eu dividir esse 2,22 pelo 10,50, divide 2,22 pelo 10,50, 2,22 dividido para 10,50, 10,50 igual
0,2114. 0,2114 na decimal, multiplicado por 100 vezes 100 para descobrir a margem, vezes 100, eu tenho uma margem de 21,14%. Eu não tive um markup de 50%. Não tive uma margem de 50%, eu tive uma margem de 21,14%. Então muita gente se perde nesse conceito aqui. Tem que entender esse conceito. Muita gente se perde nesse conceito. Então preste bastante atenção nessa parte aqui, ok? E agora, eu vou conversar com aquele pessoal que é do Simples Nacional. Que tá assim, cara, pra mim isso aí não vale nada, é besteira, porque eu sou do Simples, eu pago a minha alíquota lá e tal, e tal, e tal. Então, portanto, a minha margem tá certa, é 50%, é isso aí. Vamos pegar um exemplo de Simples Nacional, para vocês perceberem que a margem dele não é 50%? Vamos perceber. Vamos pegar o mesmo 10,50. Peguei 10,50. Semana passada eu conversei com o dono do supermercado que está no Simples. Ele me falou que ele está pagando em torno de 12% de alíquota do Simples Nacional. Então, 12% de alíquota do Simples Nacional. Então vamos lá. A alíquota do Simples é sobre faturamento. Então, 10,50 menos 12%, que ele pagou, 12% de imposto. Menos 10,50. Ok? 1,26 ele pagou de imposto. 1,26 ele pagou de imposto. Aí, o cara do Simples Nacional ainda tem o quanto que ele pagou pela mercadoria. Qual que é o preço? Quanto que é o custo de aquisição do cara do Simples Nacional? Quanto que é o custo de aquisição do cara do Simples Nacional? É o 5,52? É o 5,52? Não é, isso aqui não vale para o Simples Nacional, ele vale só para o lucro real. O Simples Nacional continua sendo os R$7, que é o preço de compra dele. Então, R$7. 10,50 menos o 1,26 menos o 10,50 menos 1,26 menos os R$7. Sobrou 2,24. 2,24, que foi o valor da margem de contribuição dele. Vou chamar aqui de VMC. 2,24 dividido para 10,50. 10,50 quanto que deu? 0,2133 multiplicado por 100, 21,33% de margem. Foi essa operação que o cara do Simples Nacional comprou o produto por R$7, aplicou um markup de 50%, vendeu por R$10,50. A margem dele, 21,33%.